Uma das fontes mais queridas e benquistas na comunidade brasileira, pois é, nós enviamos a XPG Pylon para o TecLab avaliar. Será que vai manter aquele padrão que ela foi aprovada no passado? Será que ela está no padrão que o Cybernetics aprovou? Tudo isso agora você vai ver comigo. Em parceria com a TecLab, nós enviamos para o Ronaldo e sua equipe. Mando um abraço muito forte para o Jackson e o Butch, além do Ronaldo. A gente enviou em parceria com eles uma fonte XPG Pylon 650 watts. Eles já tinham avaliado essa fonte no passado, né? E ela foi até bem nos testes e foi aprovada naquela época como uma fonte de entrada. Essa fonte é uma fontezinha de entrada da XPG que tinha 3 anos de garantia. Depois a XPG colocou no capacitor principal um capacitor japonês, certificou no Cybernetics e ampliou a garantia para 5 anos. Então ficamos naquilo. Será que a fonte realmente é boa? Será que ela melhorou? Será que ele evoluiu? Então, por que não mandar para o Ronaldo e a sua equipe testar? Você vai acompanhar agora essa avaliação. Se você quiser assistir na íntegra, até falo, cara, são quase 2 horas de live, mas tirando a introdução, dá 1h30 mais ou menos. É muito importante você assistir na íntegra para que muitos conhecimentos e pontos de vista que o Ronaldo fala no decorrer do teste que são preciosos. Então recomendo você assistir. Esse vídeo aqui ele é basicamente um resumão da avaliação do Ronaldo e a minha opinião no final. Vamos embora para o vídeo. As tensões das linhas, né, deu uma melhorada aí. A tensão da linha tá subiu boa, um pouquinho. não, as tensões das linhas estão super boas. A eficiência aqui. A eficiência 82.9 tá boa, aprovada Ela também. é bronze, né? Ela é bronze, é o Ripple, não gostei do Ripple, sinceramente. 78.4 aqui, 78.1, tá, ele vai variar todo o tempo. Mas é isso aí, pessoal, não gostei do Ripple. Essa é a linha de 12. É a linha de Vou passar 12, as a imagens. gente teve aí o máximo 82, mínimo 76. Vou passar a linha de 5 volts agora. A linha de 5 volts tá ok, tá abaixo de 35, que a nossa linha de corte tá abaixo de 50 mV, que é a linha de corte do ATX, do padrão ATX. A linha de 3.3. A linha de 3.3 também tá ok, estão boas, todos os ripples estão bons. As 5V Nas standby. 5 VSB standby também está bom. Agora nós vamos jogar 110%, Nossa, que olhar é a uma temperatura. obrigação. Olhar a temperatura. A temperatura dela, vamos ver aqui. Vou voltar aqui para a potência. Com 650 watts. Câmera térmica na mão. Cento e 123, 124 graus, 127. Agradecer as 335 pessoas assistindo aí. 128 graus, Ronaldo. 128 graus. Tá bem quente, o componente mais quente. Ponte só retificador. 100%. Tá bem quente. Deu 128? 128. Tá bem quente a fonte. Não tem dissipador? Não tem? Tem dissipador. Tem dissipador, A gente não sabe se Só está que colocada pasta térmica no dissipador, né? Por aqui dá pra ver que tem pasta térmica, só que ele não é aquele dissipador vazado, ele é só uma chapinha de alumínio. Tá. Aí não ajuda muito. O Ripple está em 91.2, teve um aumento aí de, sei lá, uns 15% no Ripple. É mais Eu linha, acho que velho? não vai ter problema nas As linhas, de porque elas cinco estão tá bem bacana. confortáveis, estão todas 13, A de 3.3 3.3. Bem confortável o e a Ripple. 5 VSB. Tá tudo ok. Só No de Ripple 12 só a mesmo. linha de 12 que tá feia, ó, 94. Agora a tendência ela vai esquentando e ela vai começar a aparecer ondas aqui diferentes, chuviscos diferentes, por causa da influência, porque agora ela já está em sobrecarga. Sobrecarga de 10% ela é obrigatória pela Cybernetics, pelo programa da Cybernetics. Não sei se tem como abrir fácil aqui. As tensões das linhas aí.
As tensões estão todas boas, muito próximas de 12 volts, muito próximo de 3.3, muito próximo de 5 volts. Ela é DC-DC. DC-DC é o que está fazendo o trabalho é o que dela está fazendo um trabalho ótimo aqui, o sistema DC-DC da fonte. Potência aqui e a eficiência. A eficiência dela agora ficou um pouquinho abaixo dos Mas dá dos pra, 80 dá pra plus. subir Não, lá e não, tá compensar. bom, porque tá ok. Preciso aumentar um pouquinho essa coisa. Dá um caldo de dó. Aí. Aumentei, ajustei a tensão. Ela Tá aqui, melhorou. ó. Ela ficou bem pouquinho, só na tolerância abaixo do. Tá ok também a eficiência. Foi aprovado em eficiência. Lembrando que 80 plus é somente eficiência, não fala mais nada. E fator de potência 99.9 continua. O fator de potência tá ótimo. Então a nossa queixa ficou em torno da temperatura do Ripple. Vou olhar a temperatura dela agora. 715 watts. Não teve grande modificação na temperatura, parece, mas tem que olhar para ver bem isso aí. 128 de novo. Não teve quase modificação. 129, 130. Com a sobrecarga ela não sentiu tanto. Não sentiu tanto com a sobrecarga, o que é positivo, né? Mas ela esquentou uma só um pouco temperatura mais. alta mesmo. Continuou alta, mas Não se superaqueceu. controlou, é. O que esse Ripple vai causar? Ele vai dificultar o overclocking, por exemplo, uma fonte, se for fazer um overclocking, não é uma fonte voltada para overclocking, mas ela vai transmitir para o computador uma energia, vamos falar assim, menos limpa, que vai fazer com que o computador tenha que corrigir, né, por essa tensão residual que ela vem aí da corrente alternada, e ela se propaga pelo computador. Então o computador ele acaba pagando isso com temperatura e com desgaste maior, né? Então assim, mas eu vou trabalhar todo o tempo com 100% de carga? Não vou trabalhar, mas assim, esse é o conceito técnico da utilização da fonte e do teste da fonte. Por quê? Porque assim como essa fonte está dando 80 e ela vai dar 60 ou 50 com menos carga, aquela fonte que está dando 30 vai dar 15 com menos carga. Aí não vai ser um Ripple meu nada, cara. Vai ser aquela energia estável, limpa, né? Principalmente se você for fazer um overzinho, alguma coisa assim. Então a gente precisa usar o conceito. Se eu tô a 100% de carga e ele tá alto aqui, e se mas eu não vou trabalhar, eu vou baixar e vou cair o Ripple, mas aquela fonte que tá com o Ripple baixo, se eu baixar a carga, ela também vai cair. Então é 100% para todo mundo, é 110% para todo mundo, e é tentar explodir para todo mundo. Pessoal, eu não tô falando que essa fonte é bomba, nada disso, hein, pessoal? Tô vendo gente aí que se arrependeu de comprar fonte e tal. Eu digo que ela não tá do jeito que eu gostaria, mas é muito melhor do que um monte de compras que eu tenho por aí, tá? Então, por favor, não... Também que nem o computador consome isso o tempo todo. Não consome o tempo todo. 20%, 21% de sobrecarga e o Ripple dentro do padrão ATX ainda. As tensões ok, Eficiência não importa 80. mais, né? Perdeu um pouco a eficiência, mas tá. A fonte está aí, o comportamento tá bom até agora. Só que passar dessa potência aqui, ó, Deixa eu ver. o Ripple começa Olha lá, e o Ripple descontrolou. Foder, Tá vendo? A gente passou dos 20%. 800 Ela watts. parece que está setada lá em 20%. Olha a onda Tá de em Ripple. 330 milivolts. Ela devia ter desligado. Então, não é uma obrigação, mas fica aí um ponto de vista, né, para referência. Vamos ver aqui, aumentar a escala. Que ela se descontrolou, foi lá para meio volt, passou de meio volt já. 530 de Ripple. Já devia ter desligado já. 600, já casa do cacete. E ela começou a baixar a potência. Agora já presta baixou a atenção. potência, Aí ela desligou. descontrolou. Ela desligou. Desligou. Descontrolou e depois desligou. Mas Vamos demorou ver se para ela está desligar. viva, né? Vou baixar um pouco aqui. Agora vamos ver se ela morreu. Tá Voltou viva. a ligar com 788.
788 tá ok. A gente já sabe o que aconteceu. Já podemos fazer a avaliação interna. Ela tá lá, ela descontrola e desliga. O Ripple já dá uma zerada, já tá em 700. Ali. 630. Ela poderia desligar um pouco antes. Tinha que desligar antes. Né? Ela desliga sozinha. Beleza, já temos um parâmetro. Vou desligar aqui. E essa não é uma obrigação, ela não tem uma boa supervisão aí na hora de desligar ou descontrolar. Então, poderia desligar antes. A gente viu que ela conseguiu aí 21% praticamente de reserva de potência ainda dentro do controle. Após isso, ela começou a descontrolar a tensão de Ripple e quando muito alta já descontrolar as próprias tensões, né? Porque a gente tem a corrente vezes a tensão, a potência corrente vezes a tensão. Então a gente começou a ter o desequilíbrio entre a alimentação de 12 volts e a corrente, começou a fazer essa variação. E aí finalmente ela desliga, mas aí já tinha colocado aí um valor de Ripple, sei lá, de 0,6, de 600 milivolts, aí é bastante alto. Podia ter desligado antes, isso não é uma obrigação, mas é um conceito que a gente pegou e tem vários modelos aí que tem feito bonito nesse sentido. E tem modelos que tiveram um comportamento excelente, até 110, 120 milivolts, mas depois se descontrola e a gente não fala que a fonte é uma porcaria por causa disso. Apenas gostaria, fica como uma recomendação, uma sugestão, para fazer esse controle aí, né, para que ela se desligue, esse ajuste, vamos falar assim. A fonte foi aprovada, digamos, quase que totalmente. A estabilidade de tensão, fator de potência. A temperatura foi mais alta do que a gente esperava, mas teve um ponto positivo de que mesmo com 10% de sobrecarga ela não variou muito, então esse é um ponto positivo. Mas assim, mesmo assim eu vou considerar que a temperatura não é uma coisa que eu gostei. E o Ripple eu também não gostei. Então teve duas incidências aqui que elas deveriam ser melhores, na nossa opinião aqui, no nosso consenso. Eu acho que ela tinha que ser melhor dissipada e eu acho que ela tinha que ter uma supressão de Ripple melhor. Capacitor TA, uns 12 volts aqui. Só que realmente é pouco capacitor. A gente podia fazer teste de tem capacitor também, Elite, né, Jackson? Mas não agora. Tem capacitor Elite e TA no secundário, né? E Caption no DC-DC. Caption sólido de alumínio no DC-DC e TA 2 aqui. E o Elite. Vamos comparar para ver se é o mesmo aqui? Deixa eu ver o que eu tinha lá. Nippon Chemicon de 105 graus no primário, nesse grandão aqui. Ó, Nippon Chemicon, no primário. 470 mil, é? Sim. Tá. Na primária tá aqui, bateu. Tá, na secundária tá Elite. Tem Elite e tem TA, pô. Aqui tá Elite, mas os dois são do mesmo ventilador Honhua, H122.5H. Sim. Tá. Então é fluido dinâmico, bom ventilador. Ah, pessoal, bom, construção boa, né? Double forward. Sim. Com retificação passiva. Passiva e o DC-DC. Pessoal, tá bom aqui. Ficou também a mesma observação dele aqui, tá? Da temperatura? Não, ele não fala da temperatura. Eu não vi nada ele falando da temperatura, mas ele fala aqui, ó, na resolução do prós e contras. Do Ripple? Ele fala que o Ripple podia ser melhor, Ela tem varistor aqui. Sistema completo, né? Completo EMI. Aqui o dissipador da ponte, ele é uma ponte só. Porém ele não é vazado, igual esse daqui, por exemplo. Se ele tivesse esses recortes nesse dissipador, melhoraria um pouco a temperatura, né?
Eu tô com o veredito aqui do Ares, que manja pra caramba, tem os equipamentos, Chrome, tudo, e tá batendo tudo com a gente, né? O que ele fala aqui de positivo, que ele aguenta toda a potência aí? Boa performance geral, foi o que ela mostrou aqui. Boa qualidade de construção também para uma fonte bronze, é o que a gente viu aqui pelos capacitores. A gente tem o capacitor principal de primeira linha e os capacitores secundários, da área secundária, de Tier 2, que também são bons, né? Elite e Teapo são similares e tá bom isso daí. Em Rush Current a gente não, então a qualidade de construção é legal. Ventilador fluido dinâmico bacana também, não sei. Todas as partes de filtragem GMI tá aqui, então tá bacana, os cabos tá tudo ok. Então bateu tudo. Os contras dele, não é modular. Ele fala do hold up time, que é abaixo de 17 milissegundos. A gente testa hold up time, testa transiente e tudo, mas eu não considero o hold up time uma coisa que eu condeno a fonte. Porque esses 17 milissegundos, na verdade é 16,67, esse um ciclo que ela é obrigada a ficar ligada se tiver uma interrupção de energia, ele não pode desqualificar, na nossa opinião, uma fonte. Ele trata-se do padrão ATX. Assim como o padrão ATX é absolutamente leniente com quem deixa uma fonte com 115 mV de Ripple ser aprovada, eles vêm aqui agora e falam que precisa ter um ciclo 17 milissegundos para provar no padrão que ela precisa aguentar um ciclo. Isso é meramente especulativo para mim. Porque se eu pegar uma Lidex 2000 Superflower, que é um monstro de fonte que só funciona em 230 volts, ela tem um hold up time menor do que 17 milissegundos. E é uma fonte monstruosa. Então, quer dizer, eu não vou condenar por causa disso. Mas ele coloca por quê? Porque é uma obrigação de padrão. Não porque ele vai falar, eu não gosto da fonte por causa disso. O transiente, a resposta de transiente não é tão bom. A gente não fez a resposta de transiente. Já mostramos aqui várias vezes como é que tem que se comportar a onda do osciloscópio. Aí precisa medir na onda do osciloscópio. São testes que a gente faz só quando a gente está fazendo coisa interna, tudo, até para não ficar muito longa a live. E o que ele fala? O barulho após 450 watts, que é uma coisa que pessoalmente eu nem ligo. Eles lá ligam muito para o ruído do ventilador e da fonte. Eles ligam muito. Então ele é uma certificadora, ele tem a certificação ETA e a certificação Lambda. Lambda é de noise, decibéis. Então ele diz que é muito alta a fonte. Isso é uma coisa que não me importa. Eu nem avalio aqui, até porque a gente não tem câmara anecoica para isso. Eu nem me importo que uma fonte está fechada dentro do computador e aumentou o decibel, não sei, qualquer coisa. Isso é uma coisa que a gente não liga. Mas ele fala que Ripple na linha de 12 volts podia ser menor. Então está na decisão dele ali. O mesmo problema que ele teve no Ripple. Ele teve praticamente 60 mV de Ripple lá, aproximadamente 60 mV de Ripple. É a pior das classificações aqui. Aqui o nosso Ripple da fonte, se tivesse dado 60 dele, a gente ainda ia dar um joinha melhor. Mas a nossa unidade aqui está dando um Ripple mais alto do que a dele ali. E agora, Guigão, eu comprei essa fonte, cara, a fonte é bomba. Não, não é uma fonte bomba. Essa fonte, ela foi aprovada no Cybernetics. Na avaliação dos componentes internos da construção, está batendo do que o Ares aprovou. No entanto, eu chamo atenção para um fator. A quantidade de capacitores secundários está muito pequena. Ou seja, a XPG respeitou os mesmos componentes que o Ares avaliou. Então eles mantiveram os mesmos componentes, só que reduziram a quantidade de capacitores secundários. Isso é um fato. Foi uma live ao vivo de uma fonte que foi para eles lacrada. Então não estou inventando nada. Os capacitores são de excelente qualidade. Tem um capacitor primário japonês de boa qualidade no capacitor principal, é de excelente qualidade no japonês.
Tem Elite, tem Caption e tem Tiapo nos secundários, e são bons capacitores. O problema é a quantidade de capacitores no secundário que está baixa. Por isso, no 12 volts, a fonte ela deixa a desejar na questão da supressão de ripple. Mas isso, cara, condena a fonte é bomba, não condena. O Ripple 82 que deu não é um Ripple muito bom, mas também não é um Ripple ruim demais, absurdo, né? A linha de corte da Teclab é 60, deu 82, deu acima, deu. No Ares tinha dado 55, 56. Por quê? Porque a densidade, a quantidade de capacitores secundários foi reduzida. E isso, na minha opinião, é um erro grave da XPG, é a minha opinião. No entanto, a fonte não é uma fonte bomba. Você, na sua casa, geralmente vai usar essa fonte em 300 a 400 watts. Você pega, por exemplo, uma 4070 de 200 watts, com mais um CPU aí, um 5800X 3D de 105 watts, com mais SSD, memória, você vai usar 400 watts. 400 watts, o Ripple deve ficar entre 50 e 60. Em 400 a 500 watts de consumo. O teste que o Teclab faz é de estresse máximo. É muito difícil você utilizar essa fonte no estresse máximo, a não ser que você seja um minerador, né? O seu uso é um uso para mineração. Se for um uso gamer, você vai usar geralmente 350 a 400 watts com picos de 550 a 600 watts. Dificilmente você vai extrapolar essa fonte. É uma fonte para estoque, jamais faça overclock. Eu estou passando pano para XPG? Não, eu estou apenas dando um dado concreto. A fonte deveria ser melhor na supressão de Ripple e não é por conta da quantidade de capacitores secundários, que apesar de serem bons, estão numa quantidade reduzida. E isso é uma coisa física, é um fato, não estou inventando as coisas. Mas, para um usuário comum no dia a dia, você que já comprou a fonte vai te atender muito bem. E essa supressão de Ripple não vai ser tão ruim para você para o seu uso. Então não vai colocar PC seu e nenhum componente em estresse, nada disso, porque o uso de uma pessoa comum é uma coisa, o uso em estresse é outra coisa. Agora, se você mora num ambiente muito quente, eu moro lá no Mato Grosso, eu moro lá no Nordeste, eu moro lá no Manaus, aí, cara, na boa, eu não recomendo muito não, porque a temperatura muito alta nessa quantidade de capacitores, né, você vai ter uma vida útil reduzida. Mas mesmo assim, a XPG dá 5 anos de garantia, então mesmo que você more nessas regiões muito quentes, 40 graus acima, você tem 5 anos de garantia. Dependendo do preço, pode ser interessante. Pode ser interessante. Agora, se você mora do sudeste para baixo, show. Porque a temperatura de 20 a 30 graus, ela vai trabalhar ali num estresse que não é um estresse tão grande. Então, ela vai ter uma tendência de durar de 5 a 8 anos nessas regiões mais amenas. Uma região mais overkill, ela vai durar ali estourando 5 anos ali, vai acabar praticamente junto com a garantia. É isso que deve acontecer. No mais, pela economia na quantidade de capacitores secundários, ela virou uma fonte de entrada, basicamente. A supervisão dela é ruim, não é uma supervisão boa, então jamais faça overclock numa fonte dessa. Jamais faça overclock, entendeu? Então, o que acontece? Ela pelo menos ligou, porque tem muita fonte por aí que queima, que nem desliga. Ela pelo menos desarma, né? Que é pelo menos uma coisa, né? Ela nos entrega que é a supervisão mínima, mas ela desarma depois que ela descontrola, que não é o ideal. Então, assim, cara, tem fonte aí de entrada que nem isso faz. Mas não deixa de ser uma decepção de um produto que a gente esperava mais. Ela entregou menos por conta de economia na quantidade de capacitores secundários. E aí, compensa comprar? Depende do preço. Eu por exemplo, eu sou de BH.
Ah, apareceu a Pylon, R$ 300, 650 watts. Eu estou precisando de uma fonte com uma 4070. Eu compraria, 5 anos de garantia. Aqui é 25, 30 graus. Entendeu? Aí, ah não, a Pylon 650 watts está R$ 450, está R$ 400. Não. O que você tem nessa faixa de preço? Será que eu não consigo uma fonte melhor? Por quê? Porque você tem que avaliar isso. Essa fonte é para você tratar como uma fonte de entrada, então ela tem que custar mais barato. O único diferencial que ela vai ter para você é a garantia. Então, assim, a garantia de 5 anos é um destaque. Querendo ou não, é 5 anos de garantia, entendeu? Mas é aquilo, cara. Poderia ser bem melhor, infelizmente entregou menos. Mas não é uma fonte bomba, não é uma fonte não é uma fonte que vai colocar o seu PC em risco se você trabalhar em estoque. Overclock você esquece porque ela descontrola e ela demora a desativar. Bacana? Deixa aí o que você achou aqui nos comentários, deixa o seu like, se inscreva, fortaleça e compartilhe esse vídeo porque é muito importante. É muito importante você compartilhar essa parceria nossa com a TecLab. Eu vou nessa, tamo junto, aquele abraço, é nóis, até a próxima.